Hoje eu vou te mostrar as 10 decisões mais importantes da sua vida, aquelas que definem o seu nível de sucesso, prosperidade e paz pelos próximos 10, 20 até 30 anos. E já vou avisar, a decisão número 3 e a número 8 costumam ser muito ignoradas pela maioria das pessoas e são justamente as que separam quem prospera de quem estaciona na vida. Se você aplicar isso ainda este ano, sua curva de resultados vai mudar logo, eu posso garantir. Bom, mas se esse tema te interessa, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, e agora vamos direto para o assunto, porque olha, eu tenho certeza de que esse vídeo vai fazer você repensar muitas coisas na sua vida e entender o que você realmente vai precisar para ser feliz, prosperar e ter os resultados que você sempre desejou. Bom, agora preste muita atenção, porque isso aqui não é teoria de livro de autoajuda, tá? Eu vou falar sobre um campo de batalha mesmo. São decisões que eu vi empreendedores profissionais e famílias grandes tomarem e como isso multiplicou ou travou os resultados deles. No final, você vai sair com um plano prático para decidir com mais clareza, coragem e consistência. Bom, agora vamos começar logo, tá? A primeira decisão importante que você precisa tomar na sua vida é definir o seu nível de egoísmo saudável e por quanto tempo. Você já vai entender exatamente o que é isso. Essa é uma das decisões mais difíceis e mais importantes da vida adulta. Definir conscientemente o quanto você vai ser egoísta e por quanto tempo. Egoísmo aqui não é algo negativo, não é algo egoísmo pejorativo, e sim estratégico. É o foco total em si mesmo, nos seus projetos, no seu crescimento e na construção da base que vai sustentar todo o resto. O problema é que a maioria das pessoas ou fica tempo demais nessa fase, isolando-se, queimando pontes, ou sai dela cedo demais, sem ter criado estrutura, experiência ou liberdade financeira para servir os outros. O que você precisa é de equilíbrio intencional. Isso pode ser medido pelo chamado índice prático de egoísmo saudável. Quando você dedica 80% dos seus esforços diretamente a você e 20% para os outros, você está na fase de construção. Nessa fase você aprende, erra, testa, guarda dinheiro e monta repertório. Essa fase pode durar uns 2, 3 anos, seja no início da carreira ou na virada de um novo negócio. Quando você dedica 70% dos seus esforços diretamente a você e 30% para os outros, você já está no estágio quando líderes crescem fazendo outros crescerem. Nessa fase você ainda persegue grandes metas, mas começa a compartilhar o método, treinar pessoas e formar equipes. Agora, quando você dedica 60% dos seus esforços diretamente a você e 40% para os outros, você já passou para o nível dos sinergistas, aquelas pessoas que fazem tudo funcionar, integra áreas e garante que os resultados coletivos aconteçam. Agora, quais são os perigos que você tem que enfrentar em cada uma dessas fases? Vamos lá. Se o seu índice prático de egoísmo chegar a 90% para você e 10% para os outros apenas, bom, meu amigo, isso vira narcisismo, ninguém aguenta, tá? Agora, se você dedicar 50% para você e 50% para os outros, é como se fosse uma conversa de boteco. Você vai ter muita opinião e pouca entrega real. Agora, se você dedicar 10% ou nada para você e o restante para os outros, meu amigo, aí você vai estar vivendo um alto sacrifício constante. E olha, a conta emocional e financeira sempre chega para todo mundo. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você entender melhor. Imagine que uma consultora passou 24 meses focando 80% nela e 20% nos outros. Montou portfólio e caixa. Depois passou a focar 70% nela e 30% nos outros. Formou equipe, triplicou sua operação sem aumentar as horas de trabalho. Esse é um plano inteligente e muito eficiente. Agora, de maneira prática, defina hoje mesmo o seu índice de egoísmo saudável para os próximos 12 meses. Liste 3 sacrifícios que você aceite fazer nessa fase. E liste 3 pessoas que você vai desenvolver para subir ao nível 70-30 no próximo ciclo. Bom, agora vamos ver a segunda decisão vital que você precisa tomar, que é escolher quem te guia e quem te acompanha pela vida.
Essa segunda decisão, ela é a segunda mais importante da sua vida, que é definir conscientemente quem você vai ouvir, quem você vai permitir que caminhe ao seu lado no decorrer da vida. Essa escolha é decisiva porque o ambiente em que você vive vale mais do que o talento bruto. As vozes que chegam até você moldam sua forma de pensar, influenciam suas decisões e, no longo prazo, determinam o tamanho dos seus resultados. Se você convive com pessoas negativas, acomodadas ou cheias de desculpas, sua mente vai começar a funcionar nesse mesmo padrão. É inevitável, somos seres humanos, isso é igual para todo mundo. Por outro lado, quando você se cerca de quem pensa grande, age com ética e busca evolução, o seu nível naturalmente se eleva. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive, emocional, mental e financeiramente. Por isso, é essencial filtrar as suas influências. Analise quem realmente merece espaço no seu círculo íntimo e quem apenas causa ruído. Crie critérios claros, como por exemplo, coerência. Veja se essa pessoa que você está avaliando vive o que prega ou só fala bonito. Veja se ela alcança resultados, se ela tem conquistas reais, sustentadas por esforço e principalmente por caráter. E se ela é uma pessoa com energia também. Pense se estar com essa pessoa te inspira a agir ou te drena e te paralisa. Às vezes o crescimento exige silenciar algumas vozes, inclusive vozes mais próximas. Família, colegas ou antigos amigos podem continuar sendo queridos, mas isso não significa que devam ser as suas referências de vida. A maturidade está em manter o carinho sem permitir influência negativa. Agora, eu vou passar uma lição de casa sobre isso para você, mas é para você fazer hoje mesmo, tá? Faça uma revisão de quem tem acesso às suas ideias, opiniões e planos. Escolha as 5 vozes que você quer ouvir de verdade nos próximos 12 meses. Podem ser pessoas, mas podem também ser livros, canais no YouTube ou mentores. E lembre-se, crescimento não é sobre ter mais gente ao redor, é sobre ter as pessoas certas. Bom, agora vamos para a decisão número 3, que é definir as suas filosofias pessoais. Já vou te explicar. Essa talvez seja uma das decisões mais importantes da sua vida adulta, que é definir por escrito as suas próprias regras do jogo. Sem uma filosofia pessoal clara, você vive reagindo aos acontecimentos. Muda de ideia conforme o humor, a pressão do momento ou a influência de outras pessoas. Quem não tem princípios sólidos acaba pagando caro em decisões emocionais. Sua filosofia é o seu sistema operacional, é o sistema operacional da sua mente. É o que guia suas escolhas quando as coisas apertam. Comece definindo o que significa sucesso para você. Pode ser ter liberdade financeira e tempo para jantar com a família 4 vezes por semana? Simples, concreto e alinhado aos seus valores, ok? Ninguém está te julgando por isso. Liste também seus princípios inegociáveis, como honestidade, pontualidade, lealdade, disciplina. Esses são os alicerces que sustentam a sua reputação e o seu progresso, mesmo quando ninguém está olhando para você. Defina suas regras de conflito. Quando vale a pena lutar por valores, pessoas e justiça? E quando é hora de sair de ambientes tóxicos, de situações de desrespeito e de quebra de confiança? Estabeleça sua relação com o dinheiro. Ele é uma ferramenta para criar liberdade, não um termômetro do seu valor pessoal. E mantenha um ritual de revisão semanal. Uma hora no sábado para rever metas, corrigir rotas e reafirmar suas crenças. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma dona de clínica estética que criou sua filosofia empresarial. Ela colocou como filosofia ou regra inegociável as diretrizes: sem parcelamento irresponsável, sem atrasos e sem jeitinho. No começo, ela perdeu alguns clientes, mas em poucos meses ganhou reputação, tranquilidade e lucro limpo. Bom, agora eu vou te dar uma tarefa prática. Escreva uma página respondendo: sucesso para mim é... E você escreve: eu luto quando tal, eu saio quando tal, para mim dinheiro significa tal. Salve isso no celular e releia todo sábado. Coloque um alarme para tocar todos os sábados no mesmo horário.
Essa é uma forma que te ajuda a construir uma mente blindada. Você vai ter isso bem forte na cabeça. Bom, agora vamos falar sobre a decisão número 4, que é colocar sua fé como seu centro vital, mesmo que não seja uma fé religiosa. Vou explicar. A quarta decisão é uma das mais profundas. Encontrar o seu centro de equilíbrio, aquilo que te sustenta quando tudo ao seu redor estiver desabando. Você pode chamar de fé, propósito, filosofia ou simplesmente uma direção interior. O nome pouco importa, mas deve ser algo alinhado com a sua fé, aquilo que você acredita com todo o seu coração. O que importa é ter um ponto fixo para onde você olha quando as coisas saem do controle, e elas saem. Sem esse núcleo, qualquer crise te desmonta. A rotina vira um caos, o foco se perde e cada obstáculo parece o fim do caminho. Quem não tem um centro de equilíbrio vive reagindo ao mundo. Quem tem, lidera o próprio destino. Esse centro pode assumir várias formas, como uma fé religiosa, tendo confiança em Deus e o hábito da oração, que é o meu caso. Pode ser uma filosofia pessoal, como o estoicismo ou o budismo, que ensinam a aceitar o que não se pode controlar. E pode ser também práticas diárias, como meditação, escrever um diário de gratidão ou ler algo inspirador todas as manhãs. O segredo aqui é criar rituais que te deem força. Por exemplo, imagina só, no domingo à noite você planeja a sua semana. Todo dia 15 você revisa o seu caixa e suas metas. Ou, todas as manhãs dedique 20 minutos à leitura e reflexão. E se quiser um ritual simples para começar, aplique um mini ritual de 15 minutos por dia. Nesse ritual diário e rápido, você escreve 3 coisas pelas quais é grato. Reafirma o seu propósito em uma frase, lista 3 ações essenciais do dia e à noite dê uma nota de 0 a 10 para sua execução. Com o tempo, esse hábito cria uma estrutura mental, reduz a sua ansiedade e fortalece a sua constância em tudo que você fizer. Porque no fim, quem tem uma base sólida, fé ou um centro de equilíbrio, não se vende por pouco e não se perde em nenhuma tempestade. Bom, agora vamos ver a 5ª decisão que você precisa tomar para conseguir alcançar os seus objetivos na vida. Você precisa definir claramente qual é ou vai ser a sua relação com o dinheiro. Eu já falei um pouco sobre isso antes. Pouca gente percebe, mas o dinheiro não é só um meio de troca, é um espelho da sua mentalidade. A 5ª decisão da sua vida é definir como você ganha, guarda, multiplica e protege o dinheiro. Isso determina se você será livre ou escravo do trabalho até o fim da sua vida, como a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas trabalha duro e termina o mês exaustos, mas com pouco resultado. Não é por falta de esforço, é por falta de método. Ter dinheiro é uma consequência de decisões financeiras conscientes, não é uma consequência de sorte. Existem basicamente 4 pilares que sustentam uma relação saudável com o dinheiro. O primeiro pilar é, claro, o quanto você ganha. Você precisa focar em aumentar o seu valor por hora. Isso significa desenvolver habilidades raras, de preferência, e úteis. Aquelas que resolvem problemas que poucos sabem resolver e que as pessoas pagam caro por isso. O segundo pilar é o controle. Monte um sistema simples, um modelo funcional. Por exemplo, 70% para viver, 20% para investir e 10% para outras coisas, para uma reserva ou para filantropia. Ajuste conforme a sua fase da vida. O importante é não deixar o dinheiro escorrer pelos dedos. O terceiro pilar é a multiplicação. O dinheiro precisa trabalhar para você, entenda. Configure investimentos automáticos, de tesouro direto, fundos de investimento, de imóveis, ações sólidas, ou reinvista no próprio negócio que você tenha com critérios claros. E o quarto pilar é a blindagem. Crie uma proteção. Você tem que ter uma reserva de emergência, seguro e separação total entre pessoa física e pessoa jurídica. Essa é a disciplina que impede que uma crise apague às vezes anos de progresso. Siga essas 3 regras para o auto-engano, para evitar. Primeiro, lembre-se, o cartão de crédito serve para você e não o contrário. Só aumente o seu padrão de vida quando a sua renda recorrente conseguir bancar o seu novo estilo de vida. E defina hoje onde você quer estar financeiramente
daqui a 3 anos, calculando o quanto precisa poupar e investir por mês. Porque no fim, riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você mantém, multiplica e protege. A sexta decisão vital para a sua vida é sobre a sua carreira, isso mesmo. A sexta grande decisão da sua vida é escolher uma carreira que combine talento, prazer, oportunidade e boas pessoas ao redor. Parece simples, né? Mas é onde a maioria das pessoas se perde, passando anos em trabalhos que drenam energia e não constroem nada sólido para a vida. Uma carreira só se torna sustentável quando faz sentido no papel, mas tem que fazer sentido no coração também. Isso significa encontrar o ponto de equilíbrio entre o que você faz bem e o que gosta de fazer, o que o mercado paga e com quem você caminha junto. Esse é o verdadeiro mapa da escolha. Primeiro, você tem que avaliar os seus talentos. Identifique o que você faz naturalmente bem. Pode ser, resolver problemas, vender ideias, ser bom em vendas, criar, organizar, comunicar ou ensinar. São os seus dons natos, aqueles que precisam ser lapidados, mas não ignorados. Veja quais são os seus interesses, o que você teria prazer em aprender e estudar, mesmo sem ser obrigado. Carreiras sólidas nascem da curiosidade contínua de quem consegue mergulhar fundo em um tema e se reinventar a cada ciclo. Você também precisa avaliar bem o mercado. Pergunte-se: há demanda para tal coisa que eu quero? Paga bem? Isso está em crescimento? Áreas como tecnologia, marketing digital, educação online, saúde, finanças pessoais e direito digital estão em plena expansão. E também leve em consideração a sua comunidade, que é a sua rede de relacionamentos, né? Quem está ao seu redor influencia diretamente a sua trajetória. Conecte-se com pessoas que pensam grande, que compartilham conhecimento e têm resultados reais. Imagine o seguinte: uma designer que trocou o design gráfico tradicional por um nicho de design específico, como por exemplo o Product Design em Fintechs. Aí ela montou um portfólio legal, com casos reais, entrou em contato com as pessoas certas, usou o networking dela e dobrou sua renda em 18 meses. Esse é um caminho. Agora, para você especificamente, siga esse plano de 90 dias para sua carreira. Olha só, começa desenvolvendo uma habilidade técnica com alta demanda. Depois aprenda uma habilidade de comunicação ou de vendas. Crie um ativo público, um portfólio, um blog, um canal, seja o que for. Construa 30 novos contatos estratégicos. Carreira não é um destino, é um ecossistema. Construa o seu com estratégia e propósito. Agora vamos falar sobre uma das decisões mais estratégicas da sua vida: com quem e quando casar, ou formalizar uma parceria de vida com alguém, né? Pouca gente entende isso, mas escolher com quem você vai dividir a vida é uma das decisões mais estratégicas da jornada de sucesso. Parceiro certo multiplica energia, foco e prosperidade. Parceiro errado, meu amigo, destrói anos de progresso em poucos meses. É simples assim. O casamento, ou qualquer união de longo prazo, é uma sociedade emocional, sim, mas ela é financeira e espiritual. E, como toda sociedade, exige alinhamento de valores, clareza de objetivos e maturidade para conseguir atravessar, para passar pelas fases difíceis, né? Pense dessa forma: a pessoa ao seu lado pode ser o maior ativo ou o maior passivo da sua vida, sendo bem claro. Por isso, escolha com consciência e não por carência ou impulso. Avalie alguns critérios essenciais. Por exemplo, quando você pensar em casar, avalie se vocês têm valores e temperamentos compatíveis. Se um busca crescimento e o outro evita esforço, a relação acaba entrando em desequilíbrio. Respeito mútuo e visão de futuro importam mais do que uma paixão passageira. Veja se vocês têm um sonho de vida semelhante. Falem abertamente sobre filhos, fé, propósito, ritmo de trabalho, onde querem viver e como imaginam um futuro. Conflitos de visão são o principal motivo de separações. Entenda, se vocês compartilham do mesmo ritmo de construção, o que é isso? O parceiro precisa entender e apoiar a sua fase de esforço. Alguém que reclama da sua dedicação ao trabalho, por exemplo, ainda não está pronto para uma vida de construção. Outro ponto vital é tratar as finanças com absoluta transparência.
Falem sobre dívidas, orçamento, metas financeiras e sonhos de consumo. Dinheiro é um termômetro de valores e ignorar o dinheiro costuma criar rachaduras silenciosas no relacionamento. Pense assim, antes de casar ou morar junto, façam um projeto piloto de 12 meses, por exemplo. Organizem finanças, rotina e metas em comum. Observem como decidem sob pressão, lidam com imprevistos e respeitam os limites do outro. No amor, como nos negócios, parceria boa é aquela que soma, sustenta e cresce junto. Bom, a decisão número 8 é sobre filhos, é a consequência e educação deles. Poucas decisões moldam tanto a vida de um casal quanto essa, ter ou não ter filhos. Em ambos os casos, decidir qual legado você vai deixar. Não é apenas uma questão familiar, é uma escolha que redefine tempo, prioridade, propósitos e até a forma como você enxerga o mundo. Se você decidir ter filhos, entenda que eles não precisam apenas de bens materiais, eles precisam de valores e valores sólidos. O que mais forma o caráter de uma criança não são as palavras, mas são os exemplos diários dos pais. Crie princípios claros dentro de casa, respeito pelos outros, responsabilidade pessoal, estudo como ferramenta de liberdade e cuidado com a saúde física e mental. Ensine o valor do dinheiro o mais cedo que puder, não como símbolo de status, mas como um instrumento de liberdade e contribuição para o mundo. Use pequenas mesadas como regras diárias, mini projetos de compra e venda, doações planejadas, qualquer coisa. E lembre-se, 10 minutos de presença total por dia valem mais do que horas de convivência distraída. O que mais marca um filho é sentir que ele é visto e ouvido pelos pais. Agora, se a decisão for não ter filhos, isso não significa não deixar um legado. O legado pode vir em forma de mentorias, bolsas de estudo, projetos sociais, voluntariado, ensino, escrita, arte ou negócios que transformem vidas de muitas pessoas. O importante é canalizar seu conhecimento e energia para algo que ultrapasse a sua própria existência. A questão aqui não é gerar descendentes, é gerar impacto no mundo. Pense em como você quer ser lembrado daqui a 30, 40, 50 anos. Quer ser o exemplo de quem formou pessoas melhores ou de quem construiu algo que o mundo inteiro pôde aproveitar? Filhos biológicos ou legados simbólicos, ambos exigem o mesmo ingrediente: intenção. A decisão agora que eu vou falar é da número 9, que é uma das mais importantes da sua vida. Onde viver e por quê? O lugar onde você vive é um dos fatores mais decisivos e subestimados do seu sucesso. Cidade e bairro não são apenas um CEP, tá? São um acelerador ou um freio na sua vida. O ambiente em que você acorda todos os dias influencia o seu humor, sua produtividade, seu custo de vida e até as pessoas com quem você vai conviver. No Brasil, que é um país gigantesco, de dimensões continentais, onde as diferenças regionais são enormes, escolher onde morar é uma decisão estratégica, não tem nada de emocional aí. Antes de pensar em uma vista bonita ou um bairro da moda, olhe para os números e para o contexto ao seu redor. Avalie coisas como custo de vida versus a sua renda real naquele lugar. Não adianta morar bem se o preço disso é viver endividado. Inclua tudo na conta: escola, saúde, transporte, alimentação, lazer. Pense sobre o tempo de deslocamento. Cada hora no trânsito é uma hora roubada da sua vida produtiva ou do convívio com a sua família. Reduzir o tempo de transporte pode equivaler a ganhar um dia ou mais por semana de trabalho ou de descanso. Leve em conta também o ecossistema profissional local, isso é importantíssimo. A cidade tem clientes, parceiros, eventos e networking para você? Ou você vai estar isolado de oportunidades morando lá? E não deixe de avaliar a qualidade de vida que você pode ter em lugares diferentes. Você tem que avaliar segurança, acesso à natureza, cultura, infraestrutura e serviços. Viver em paz é um multiplicador invisível de desempenho. Uma estratégia cada vez mais comum entre empreendedores e profissionais autônomos é o que eles chamam de dupla base. Ter uma base operacional em uma cidade menor, com custo reduzido e rotina mais equilibrada, mas manter presença periódica nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, Curitiba ou Belo Horizonte, para reuniões, eventos e negócios.
O segredo é conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre custo, conexão e qualidade de vida. Porque o seu endereço pode ser o seu maior aliado ou o maior sabotador da sua prosperidade. Bom, e agora vamos falar sobre a importantíssima decisão número 10, que é sobre o seu propósito. Chega um momento em que trabalhar só por dinheiro não sustenta mais. O propósito é o combustível invisível que te faz continuar quando o resultado demora a acontecer. Sem um grande porquê, qualquer obstáculo parece o fim da linha. Com ele, cada quebra, cada coisa que dá errada vira parte do seu caminho. Ter um propósito não é algo místico ou inalcançável, é simplesmente saber para quem e por que você faz o que faz. É o eixo que mantém a sua mente firme quando o caixa aperta, o cliente cancela ou o plano dá errado. No Brasil, onde as adversidades nas empresas são constantes, né? Quem tem um motivo forte acaba não tem um motivo forte, acaba desistindo logo. Um bom ponto de partida é transformar indignação em direção. Experimente fazer o seguinte: liste 10 problemas do Brasil que realmente te irritam. Pode ser a educação precária, o desperdício de talentos, o desemprego, a corrupção, a desigualdade ou a falta de acesso à saúde e cultura. Pense no que você quiser que te irrite aqui no Brasil. Depois escolha um ou 2 temas nos quais você pode agir. Use o que você já sabe: marketing, tecnologia, gestão, arte, ensino, para gerar impacto real nisso. Defina metas de serviço. Quantas pessoas, empresas ou causas você quer ajudar por ano? Dê número, nome e prazo para isso. E traduza tudo em prática. Reserve um bloco fixo na sua agenda, 1 hora por semana que seja, para contribuir de forma concreta, sem esperar retorno imediato. Quando o propósito está claro, algo poderoso acontece. As pessoas certas começam a se aproximar de você. Parceiros, clientes, mentores e principalmente oportunidades surgem naturalmente, porque todos percebem quando alguém vive com sentido. Ter propósito é mais do que uma filosofia, é uma estratégia de vida de longo prazo. Quem sabe o porquê nunca se perde no como. Bom, se você chegou até aqui, é hora de transformar reflexão em ação. Vamos lá, escolha 3 decisões e coloque-as em prática ainda hoje. Primeiro, defina seu índice de egoísmo saudável para os próximos 12 meses. Você está em fase de construção, que é o 80-20, ou de liderança e expansão, que é o 70-30? Depois, escreva uma página com a sua filosofia pessoal. O que você acredita sobre trabalho, sobre dinheiro, propósito e relacionamentos. Esse texto será o seu norte nas fases de dúvida. Por fim, agende 4 revisões semanais de 30 minutos. Um momento fixo para ajustar a rota, medir progresso e renovar o foco. A diferença entre quem sonha e quem prospera é simples: ação imediata. Sempre lembre-se disso. E lembre-se, a vida não te paga pelo que você deseja, mas pelo que você decide e executa. A próxima grande virada começa com uma decisão ainda hoje, tá? Bom, e se esse vídeo te fez pensar e te ajudou a organizar suas prioridades de vida e escolhas, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos e, olha, não seja egoísta, tá? Compartilhe este vídeo com algum amigo que esteja precisando de um empurrão para prosperar na vida. E, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!